Sejam bem-vindos, médicos do futuro, a mais um episódio do The Health Tech Show. Meu nome é Bianca Miranda, eu sou a host do podcast e fundadora da startup Health Tech Brasil. E hoje um episódio super especial para falar exclusivamente de tecnologia na área médica. Eu trouxe aqui a C-Suite da Health Tech Brasil com muito orgulho. Aqui o nosso Chief Scientific Officer como co-host, Dr. Robson, e também o nosso Chief Technology Officer, João Vitor. Muito obrigada por ter aceitado o convite, João. É um prazer. Eu vou deixar aí, vocês querem se apresentar? Quem não conhece ainda o nosso co-host? Não, todo mundo já me conhece, né? É o quarto ou quinto que já aparece. Meu nome é Robson Miranda, sou cirurgião vascular, eu sou o diretor científico da Health Tech Brasil. E hoje a gente tem o João. O João, ele vai se apresentar, mas é interessante porque talvez seja a visão do novo médico, né? Um médico que não é exclusivo na área só médica, ele está expandindo um pouco mais a profissão, né? A profissão vai se expandir um pouco mais, não só mais a parte assistencial. Então, João, conta pra gente o seu caminho aí, como você veio, foi para a área médica e acabou evoluindo na área de tecnologia também. Claro. Bom dia a todos, eu sou João Vitor, sou quintoanista na Faculdade de Medicina da USP e eu entrei no mundo da programação há um pouquinho mais de 4 anos. Vamos começar por partes, né? Eu optei por fazer medicina por um anseio desde jovem de querer lidar com gente. E claro, associando isso a uma boa remuneração, porque para mim sempre foi claro que eu precisava, sim, de qualidade de vida para atingir um conforto. Uhum. Mas a minha ideia sempre foi conseguir ouvir as histórias das outras pessoas, muito mais do que parar para fazer um procedimento. Eu queria, assim, olhar para uma janela e pensar, tá, quem é aquela pessoa que está ali? O que ela faz na vida? O que a aflige? Uhum. E nesse sentido, a medicina encaixou como uma luva na minha mão. Uhum. Então, só que desde que eu entrei na faculdade, eu percebi que toda a estrutura da opinião médica, de você entrar numa discussão e dar um input, era extremamente engessada. O que me deixava bastante frustrado, porque eu gostaria sim de participar das discussões em que coisas eram decididas, em que a novidade que iria chegar ao mercado estava sendo criada. Sim. E isso, desde o início do curso, me frustrou bastante. Hierarquia muito forte, né? Hierarquia de muito tomada forte. de decisões. Exato. Uhum. E isso é só para fazer um parênteses, mas é importante porque a gente observa assim que o setor da saúde, apesar de ter muito investimento em inovação, você vê que na prática essas inovações não vão para frente, nem sempre elas são implementadas, né? E eu vejo que essa hierarquização da tomada de decisão e até de você expor a opinião, porque às vezes vira um ambiente tão enrijecido que os alunos mais novos nem expõem a opinião deles, eles só ficam quietos lá, a gente até brinca, né, entre os médicos, fala que o interno é um cone ali, né, porque não pode fazer nada, não pode falar nada, então ele é só um cone no meio do hospital, atrapalhando ali para quem tá passando e querendo fazer alguma coisa, né. E na verdade, quando a gente tá falando de inovação, a gente tem que trazer gerações diferentes, de repente etnias diferentes, quanto mais diversidade você trouxer dentro daquela tomada de decisão, maior a chance de sair uma inovação dali. Né? Então, eu acho que isso é uma falha, assim, tanto do sistema de educação, mas também do sistema como um todo, que acaba enrijecendo um processo que talvez não precisasse ser tão rígido assim. Exatamente. E, enfim, precisa de uma certa segurança ali, então é lógico que um profissional mais experiente tem que ter mais peso na decisão, né? Mas eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, porque eu também saí da faculdade há pouco tempo e eu sentia isso também. Então, eu vejo que se replica entre os outros estudantes de medicina. Possivelmente não é uma opinião aqui só minha e sua, né? Então, a audiência aí que é estudante de medicina quiser comentar aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, fica à vontade. A gente até comentou no episódio do Vitor Maga também, que é professor de comunicação médica e de ginecologia, ele também tocou nesse assunto da hierarquia, então é uma coisa que a gente vê que é um discurso que se repete, né? E assim, claro que tem um limite, né? Uhum. Eu já gosto de pontuar de cara para não acharem que eu sou maluco, que eu quero inovar o mundo inteiro. A gente tem exemplos na inovação de health techs que falam que a gente não deveria confiar nos jovens. Uhum. Tem a Theranos, por exemplo. Uhum. Eu não deveria mencionar isso? Não, pode falar, fica à vontade. Até porque esse caso é importante a gente comentar,
Até a gente estava falando aqui no backstage, né? Eu sou médica, tenho esse viés aí de tecnologia. E claro, eu sou muito mais teórica, e aí é até legal fazer uma comparação, porque no ensino médio, antes de virar médica, antes de entrar na faculdade de medicina, eu adorava física. Só que, cara, como que era a minha relação com a física? Eu adorava a teoria da física. Quando eu chegava nos exercícios, eu me embananava inteira, eu falava, cara, nem vou fazer essa prova, tipo assim, não tá tudo certo. E é a mesma relação que eu tenho com a programação, cara, por incrível que pareça. Eu olho para todos esses conceitos, principalmente de dados, que é o que eu gosto e é o que eu vejo, assim, na minha carreira, daqui para frente, o que eu for estudar. Claro, nosso produto, ele tá muito ligado com o desenvolvimento de jogos, então a gente tem que saber um pouquinho disso, mas meu foco é dados, né? Eu gosto muito então, dos mecanismos ali de machine learning, de inteligência artificial, quais que são os algoritmos que a gente pode criar, as redes neurais, agora os large language models. Então, assim, tá vindo novas coisas de ciência de dados que eu gosto muito, mas na prática ali ainda tem uma certa dificuldade de fazer a programação, mesmo código, né? Em compensação, a teoria eu acho linda. E é interessante você falar isso, porque você tem uma outra experiência de saúde com tecnologia, então você é um estudante de medicina já avançado, quase virando médico, que programa, de fato, senta ali e faz o código, né? E, cara, eu queria muito saber como que foi essa sua história, como que você chegou aí e tudo mais, porque é um profissional, assim, você é uma pérola no meio do oceano que a gente navega ali, o oceano azul da inovação em saúde. Então, eu sempre tive essa frustração que eu já mencionei antes, né? E nesse sentido, a pandemia foi um prato cheio. Porque eu tinha, sim, muito tempo em casa, as aulas não estavam sendo as coisas mais agradáveis do mundo. Tava à distância, a maioria. E o modelo educacional, claro que, assim, eu não posso falar mal da minha faculdade nesse sentido, porque eles foram realmente incríveis. Não deu uma semana de pandemia, a gente tinha um cronograma novo, certinho, todas as aulas estruturadas, todo dia de manhã tinha aula online. Legal. Perfeito. O problema é, ninguém conseguia prestar atenção. Você tá em casa, você vai fazer o que, né, tiver que fazer ali, vai estar de pijama, vai estar comendo alguma coisa, vai estar conversando com alguém. Né? Pessoal dormindo, tem umas histórias absurdas. Falam que numa turma, 2 anos acima da minha, não vou falar quem foi, teve gente que apareceu pelada no fundo da câmera. Provavelmente. Não, mas só pra voltar ali rapidão, antes da gente prosseguir pra programação, que você tinha comentado da Teranos, e eu comecei a falar de programação e cortei o fato da Teranos. Mas a gente conversando no backstage, você vê como o mercado como um todo está com essa necessidade de investir em inovação em saúde, investir em tecnologia que traga melhores resultados. E às vezes não tem essa pesquisa por trás de quem são os founders, qual conhecimento técnico que esse founder tem, né? E aí eu vejo que a forma como a nossa equipe está se formando, se estruturando, se posicionando no mercado, a gente está solucionando uma dor que o mercado está angustiado para resolver e não tem pessoa capacitada para resolver esse problema, né? Então eu tenho muito orgulho aí da equipe que a gente está formando. Só fazer esse parênteses antes da gente continuar. Mas sobre a Teranos, o que eu ia conversar era sobre uma inovação responsável. Porque a gente, como jovem, a gente não viu assim como as coisas funcionam normalmente. Porque você vai se entender por gente dentro do meio da inovação com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Antes você nunca viu o que é um investimento seed, o que é um série A. Se você nunca viu, qual é a estrutura do normal para você? Então você está prontíssimo para fazer algo disruptivo. Total. O problema é o quão disruptivo você pode ser. Você pega um exemplo de uma Teranos, que foi uma mulher jovem que tinha ótimas ideias, mas que não tinha conhecimento técnico para fazer aquilo que ela estava se propondo. E qual o problema disso? O problema disso é que você não tinha alguém mais senior para segurar as rédeas e falar, ok, não é viável. Você tem que trocar isso, ou você não pode executar isso, sabe? Porque a série de consequências que ela teve... Isso é antiético, então em saúde a gente tem muito essa questão da ética também, né? Exato. Quando a gente tá falando de tecnologia. Mas, João, em relação a Teranos, por exemplo, ali eu acho que eu tenho uma opinião muito particular. Claro. Você tinha uma pessoa que eventualmente tinha um raciocínio visionário, eu não sei qual era a intenção original dela, se era realmente ser uma disruptiva ou só ganhar dinheiro, em meio a um mercado que era muito favorável a situações
disruptivas, mas com viés grande financeiro. Sim, Então, a ideia dela só encontrou a quantidade de dinheiro porque tinha muita gente irresponsável com dinheiro fácil para poder investir na ideia dela. Porque, pelo que eu entendi, o pouco que eu entendi dessa história, tinham pessoas que estavam percebendo que a coisa não era muito legal, entendeu? Só que a força financeira foi muito forte. E aí, com isso, aquelas vozes críticas não tiveram espaço. Você concorda comigo nesse aspecto? Concordo. E é justamente essa mensagem que eu quero trazer. Porque a gente, como jovem inovador, precisa da humildade para aceitar a opinião dos que vieram antes da gente. Eu vou citar. Se você tem a capacidade de ver longe hoje em dia, é sempre porque você se apoia em ombros de gigantes. Isso. E nesse sentido, o loop de inovação é muito legal, bonito, tal. Quando eu tenho uma reunião com a Bianca, eu falo de uma funcionalidade que eu estou desenvolvendo, que pode ter aplicabilidade com inteligência artificial e a gente pode usar no meio médico. É muito diferente a ideia que eu vou conversar com ela, porque a gente pode ali ter um mundo de possibilidades, da ideia que eu vou trazer, por exemplo, para você. Porque aí eu já volto para considerar, ok, mas e o aspecto médico? E o aspecto legal? Total. E se você, como um jovem inovador, não tem muito essa noção, você sempre vai acabar tendo uma relação com os mais velhos de que eles estão podando o seu desenvolvimento. E não é o caso. Total. É até interessante você falar isso, porque a Health Tech Brasil surgiu assim, né? Então, eu vou falar um pouco da história. Eu estava fazendo um estágio de pesquisa nos Estados Unidos e eu tive uma ideia disruptiva, como você falou, que o pessoal de tecnologia, do departamento de tecnologia lá na universidade, começou a pilhar e daí surgiu a Health Tech, a ideia de abrir uma startup e tudo mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive que pivotar. E nesse meio do caminho todo, tiveram esses feedbacks, tipo assim, a sua ideia não é viável, é muito legal, dá para patentear, dá para fazer um monte de coisa, mas, cara, por aqui no centro cirúrgico não é para agora, é para daqui a, 10 anos, né? E aí eu falei, cara, não, beleza, um feedback difícil de receber, mas, assim, bom, né? Porque, cara, você tá tentando inovar e alguém te fala que só vai conseguir fazer isso daqui a uns anos, você fala, pô, eu tô no caminho certo, né? Mas é interessante porque você comentou. Então, uma pessoa que não sabe como funcionam as rodadas de captação, né? Independente da viabilidade da ideia para virar técnica, também tem a viabilidade de negócio, de você poder fazer aquilo acontecer. Eu, nesse processo, eu fui fazer um curso no MIT, que é legal, às vezes muitas pessoas me perguntam, né? E aí, então, voltando à questão da minha intimidade com a tecnologia, ela é muito mais teórica do que prática. E nesse curso do MIT, quando eu fui me inscrever, eu fiquei nesse medo, né? Eu falei, cara, como assim eu vou estudar no MIT? Tipo, qual que é a minha capacidade de estudar no MIT? Tipo assim, eu me formei em medicina, tudo bem, eu sei inglês, mas, tipo, será que eu vou conseguir estudar numa faculdade de tecnologia, né? E aí eu liguei e tal, durante o processo seletivo, eu fiz várias perguntas, eles, não, você tá super capacitado, dá pra fazer. E foi isso. Quando eles foram fazer o curso de Health Tech, tiveram uma ou outras coisas tecnológicas, é lógico, mas eles focaram muito no modelo de negócio, como uma startup cresce, como funcionam as rodadas de captação, porque isso é tão importante quanto a parte técnica. Então, assim, ninguém é perfeito, né? Ninguém consegue fazer tudo. Cara, você vai saber medicina, você vai saber business, você pode até saber um pouco ali do código e da tecnologia, mas você não vai ser igual um programador, né? E não é prudente você abraçar o mundo, não né? Não dá. E a mesma coisa você. Às vezes você me chega com uma ideia que parece linda, maravilhosa, e eu falo, João, só para a Anvisa aprovar isso vai demorar 5 anos. Quando que a gente vai ter receita disso daí, né? Não então, só assim, vai levar 5 anos, como você vai gastar muito dinheiro. Exato. Então, assim, tem muitas coisas que são legais do ponto de vista tecnológico, que não são legais do ponto de vista de negócio, vice-versa. Exato. Né? E também tem a parte ali ética e científica da medicina como um todo que é interessante. Mas entrando um pouco mais fundo na questão da programação, então me fala, a gente chegou a falar aí de algumas linguagens, qual que você gosta mais? Dentro da sua história, você veio contando a sua história, você se frustrou um pouco, aí o pivô foi a programação, você tinha um tempo das aulas online, um bom tempo que a gente ficou meio ocioso mesmo, mas você resolveu estudar programação. Isso. E qual foi a sua entrada? Para onde que você foi? Qual foi o caminho que você trilhou dentro da programação? Eu comecei por ciência de dados, principalmente com aqueles projetos open source dos dados de Covid. Sim. Não cheguei a publicar muita coisa, mas eu
fui bem do zero. Eu vi alguns notebooks Jupyter de análise de dados que estavam fazendo em Python, isso. E eu olhei aquilo e fiquei maravilhado. Que legal. De cara, eu gastei, foram o quê? 3 madrugadas? 4 madrugadas aprendendo as bases do Python para copiar o que estavam fazendo, Legal, sabe? E aí, pô, então você aprendeu baseado em projetos, né? E já com esse viés. E eu acho que isso é interessante falar para quem tá aprendendo programação. Cara, se você não colocar na prática, você vai esquecer. Eu tô usando o Grasshopper aqui, faz o quê? Faz mais de um ano para aprender JavaScript. E assim, tipo, cara, não sei. Aí eu até queria te perguntar, porque no backstage aqui eu te falei, JavaScript eu não vejo muita utilidade. Eu prefiro, né, como médica, aprender mais essa parte de ciência de dados. Então, o Python, para mim, é muito interessante. Até porque dá para fazer até desenho com Python, né? Dá, então. Essa parte, né? O meu hobby ali de arte generativa, eu vi já algumas estruturas ali com Python de arte como um todo. Não necessariamente um desenho igual do Midjourney, mas uma arte, né, generativa com Python. Fica muito legal. Além das análises de finanças que a gente pode fazer com Python, também dá para fazer análise de dados. Então, eu vejo que é uma linguagem muito versátil. Mas eu tenho essa tendência a puxar mais para ciências de dados, que é o que eu vejo uma aplicabilidade direta no meu dia a dia. Por mais que também os jogos tenham a ver ali também com o que a gente faz na Health Tech por causa do nosso produto. Mas a longo prazo, como médica, saúde digital e tudo mais, eu vejo que a ciência de dados, ela traz mais espaço, né? E aí, para você, né, hoje a gente estava conversando, eu falei, cara, então eu tô tentando aprender JavaScript já faz um ano e não tem aplicação prática. Aí você virou e falou assim, o JavaScript é um mundo. É um mundo, né? Mas é um mundo muito mais de mídia, eu diria, ou não? Não necessariamente. Hoje em dia, a linguagem de programação mais utilizada é o JavaScript. Você tem framework que vai desde criação de jogos 3D, com cliente browser, animações, aplicativo, né? aplicativos, Android e tudo mais. Você consegue fazer aplicativo de iOS com JavaScript. Também, legal. Você consegue fazer também análise de dados. Você faz API com JavaScript. Então vou continuar aprendendo, pô. Vou me esforçar um pouquinho mais, pegar uns projetinhos. Eu não sabia que usava Java pra fazer... É que Java é outra língua. Java é outra língua. Olha, galera. Tem 1 milhão de línguas aí, mas eu não sabia que dava pra usar JavaScript pra análise de dados. Dá, mas não é tão bem estabelecido assim. Eu não recomendaria, principalmente, você iniciar com JavaScript para análise de dados, porque não vai ter aquelas frameworks, tudo aquilo claro para um iniciante seguir um caminho. O que eu sei fazer hoje é mudar uma corzinha ali, fazer uma bandeirinha, um desenhinho, isso daí eu sei fazer. Mas o que extrapolar disso eu já não sei mais. Né? E em termos de linguagens de programação mesmo, mas você, além de todas essas linguagens que falou, você tem uma preferência aí, né? Então. Sua preferência não é exatamente o Python. Você faz muita coisa com o Python, mas o que você gosta mesmo de fazer? Fala aí. Blockchain. Eu adoro cripto, arbitragem em cripto, todo tipo de projeto em cripto que envolva smart contract, eu topo. E aí, cada blockchain, cada chain tem a sua linguagem, né? Ou não? Como é que funciona isso? Varia bastante. Você tem a linguagem de smart contracts, né? Que smart contracts são os programas que a gente usa para rodar dentro da blockchain. Ou seja, você quer um comportamento pré-determinado com um resultado final que você já consegue prever antes da execução. Você está pensando em um smart contract. Então, ele garante, assim, que não necessariamente você confie em todas as partes envolvidas em uma transação, mas que elas possam participar em tempos assíncronos, né? Sem estar entrando ao mesmo tempo e garantir que todo mundo vai cumprir sua parte dentro dessa transação. Essa é meio esotérico para mim. Isso. Então, vamos lá. Por partes. Tenta exemplificar isso numa coisa bem prática, João. Assim, o que eu poderia... Me dá um exemplo de um smart contract numa linguagem que uma pessoa consiga entender. Uma pessoa leiga consiga entender. Então. Que eu acho que é o grande problema das blockchains em geral. Eu ouço falar em blockchain há muito tempo. Quem apresentou Ethereum para a Bianca fui eu, mas ela rapidamente entendeu melhor o que era do que eu. Você me apresentou Ethereum, foi? Sim, senhora. Nem lembro. Vamos fazer uma pausa aqui? Vamos puxar a palavra do dia? Solta aí, produção.
Então eu cortei o assunto aqui, porque a palavra do dia eu já sabia, já tinha falado aqui no meu vídeo, blockchain. Então eu pedi para o João explicar o que é blockchain, ele não quis, que ele falou que vai ficar muito complexo, eu vou explicar em palavras simples. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? Por favor. Mas blockchain, o que é? É uma nova tecnologia, né, que ela coloca as informações em blocos, e esses blocos, eles estão acoplados um no outro, digamos assim. Então, toda vez que você colocar informação naquele novo bloco, ele vai estar interligado com os outros blocos de informação que já existem, e aí para você confirmar que aquela informação é verídica, ela pode ser validada, entre aspas, ela pode estar, ela pertence de fato àquele bloco dentro daquela rede, que é a chain, todos os outros blocos precisam ser aprovados. Então, assim, eu vou colocar uma informação nesse primeiro bloco, todos os outros blocos vão ser ativados, entre aspas, para validar que aquela informação é verdadeira e pode fazer parte daquela chain. E aí, isso é a blockchain. Falei alguma coisa errada, né? Não, tá perfeito. Então, tá bom. Então, quando você fala em blockchain, você colocou um registro de um banco de dados nessa rede que chama blockchain. Um registro de dados, não necessariamente um banco de dados. Não, é um registro de um banco de dados. É um registro de um banco de dados. Eu acho. É isso aí. Tá. Banco de dados, você tem os registros que estão dentro do banco de dados. Tá, perfeito. E aí, ele é imutável, João? Sim. Mas com um grande asterisco em cima. Tá, isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Ela é imutável até que as partes validadoras não tentem mudar isso. Porque o conceito mais importante da blockchain é você garantir que todas as partes envolvidas em validar essas informações não tenham como manipulá-las a posteriori. Tá. Entendi. Então, por exemplo, a gente pensa em vários mecanismos de consenso que podem mitigar esses possíveis ataques. E aí a gente fala de, por exemplo, um ataque 51%. O que é isso? Digamos que você consiga tirar metade, um pouco mais da metade dos validadores e todos eles concordem em roubar essa blockchain. Eles podem colocar transações maliciosas ali de forma a simular uma realidade que não de fato aconteceu. Olha, interessante. E é interessante você falar isso porque a gente vê algumas questões sobre... Então, existem várias blockchains, né? Como eu falei, é uma tecnologia, não existe uma blockchain, existem várias chains. E aí, vira e mexe, a gente vê nas notícias, assim, que determinada chain, uma carteira tem mais de 50% dos blocos. Exatamente. Ou seja, isso é uma chain perigosa. Porque uma pessoa tem o poder ali de mudar o que pode estar acontecendo, né? E o perigo também é relativo. Blockchain é muito relativizado porque é um mundo. A gente não pode pensar em blockchain como cripto. Porque são coisas distintas. Sim, a blockchain ela pode ser utilizada, sim, para fins de, por exemplo, validação de produtores de energia. Supply chain. Exatamente. Pode ser usado para várias coisas. E, por exemplo, as de cripto são blockchains públicas que qualquer um pode ter acesso e pode acessar essas informações. Então, não existe assim, vou colocar uma informação, colocar um hash e isso é segredo. Tá. Não é. Claro que você não vai conseguir converter a informação inicial, mas todo mundo sabe que aquele hash existe e aí você tem que pensar bastante que, por exemplo, para um sistema médico com dados sigilosos, você não tem interesse em usar uma blockchain pública. Sim, que todo mundo acessa as informações. Aí só para eu voltar no conceito, porque eu não sei a audiência quão familiarizada eles estão com o termo, eu falei que a blockchain é uma nova tecnologia, ela é uma nova tecnologia de criptografia. Né? É importante falar isso, porque quem não sabe ou não, você quer me corrigir nisso? De criptografia, eu acho que você está se colocando numa tecnologia de posição criptografia. ruim. É uma nova tecnologia de sistemas de dados. Tá, porque não tem o mecanismo de criptografia quando você falou das hashes? Tem a hash pública e a hash privada. Isso. A chave pública e a chave Mas privada. você não precisa delas para criar uma blockchain. Chain. Então o João que manda aí, tá vendo? Beleza. Como que a conversa CEO e CTO é assim, entendeu? Aí, sabe, você vê então, agora. até para ficar um pouco mais claro para todo mundo, para aproveitar para todo mundo tirar um proveito do seu conhecimento, João. O que é exatamente o hash? O hash é uma
prova de que a senha contra a senha, a chave pública, a chave privada, é isso? Isso é o hash? Exato. A gente tem várias formas de criar criptografia, né? E as criptografias mais utilizadas em blockchains baseadas na máquina virtual do Ethereum, Tá. que a gente vai falar principalmente dela, Sim, porque sim. hoje em Exato. dia é sim o padrão da indústria. E a gente tem alguns algoritmos que vão converter uma informação previamente conhecida Tá. em uma sequência de letras e números que você não consegue decodificar. Ok. Sem a chave privada. Exatamente. Ou Sem seja, alguma informação. Sem alguma informação Ah, que aí... entendi. Não, tá beleza. pra- Em resumo, assim, você dá uma ilustração aqui, aí você me corrige se estiver errado, mas você tem o bloco de informação aqui, tem a chave pública e a chave privada. Isso. Ou seja, você só vai desbloquear essa São as informação duas chaves. se você tiver a chave privada ou se a chave pública te permitir acesso àquela informação. Exato. Mas originalmente você precisaria das duas chaves para desbloquear aqui. Então, você pode desbloquear com a sua chave privada a partir da curva elíptica de determinação das chaves. Uhum. O que é isso? Você consegue, a partir da sua chave privada, validar a partir de uma assinatura que você faz em uma transação que você é dono de certa chave pública. Tá. Uhum, certo. Que é o que a Isso. gente faz quando cria MetaMask ali, você tá fazendo isso, tá verdade? Exato. Tem as palavras secretas, e tá fazendo exatamente o que você colocou em termos técnicos agora. Exato. Aí eu peguei a Uhum. chave pública e a privada. E aí, depois daí? Se você tem a chave privada, você tem tudo. A chave pública é apenas uma manifestação de pseudônimo Uhum. de quem é aquela carteira. Entendi. Uhum. Blockchain não é anônima, Tá. porque se você repete sempre as transações do mesmo padrão, as pessoas sabem que é a pessoa desse endereço. Sim, Uhum. entendi. E é uma questão de tempo até você fazer alguma coisa que faça um contato com a vida real. Exato. Uhum. Por exemplo, você comprar numa loja, sei lá, hoje em dia já tem várias coisas digital, né? Então, se eu for comprar com cripto, numa carteira que eu uso para várias coisas, numa loja que tem um CRM ali que vai fazer um rastreio do cliente, ele vai saber que é a Bianca que tem aquela chave, e toda vez que eu usar aquela chave, é a Bianca que tá comprando. Exatamente, Ah. exatamente. Não necessariamente é anônimo, isso é legal pontuar, porque É. eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, né? Voltando à história lá do smart contract, eu tinha pedido para você me Isso. falar um exemplo prático de um smart Vamos lá. contract. Então, me dá um exemplo prático disso que, eventualmente, a gente já está até usando e não sabe, ou que tem uma possibilidade de uso e a gente não sabe. Tá bom. Quando eu falo a gente, Sim. humanos Aham. normais. Esses humanos normais vão precisar pensar mais um tempo. Humanos sem conhecimento de Isso. cripto. Claro, a gente tem alguns protocolos de... Eu vou falar bem de nicho mesmo, Ah, sim, mas exato. que tá ficando bem grande, Tá. que é de fracionalização de investimentos em bens de alto valor agregado. O que eu quero dizer sobre isso? Vinhos muito caros, Olha, artes muito caras. que interessante. A gente consegue hoje em dia fazer compra de percentuais desses ativos diretamente na chain. Pô, interessante. Você consegue assim ter posse, receber juros sobre valorização. Vou dar vou citar um exemplo, estou imaginando aqui, quando você falou, tem uma obra de arte de um artista famoso e ele resolve fracionar aquela venda. É possível fazer isso Exato. com blockchain. Exato, Com e você smart populariza o contract. acesso. Pô, que interessante. Isso que é o bom de a gente comentar o impacto social dessa tecnologia. Uhum. Né? Porque considerando que é uma tecnologia descentralizada, então quem vai tomar a decisão que aquela informação faz parte da chain ou não é uma pessoa. Né? Toda a chain vai Exato. validar aquele processo. Eu nem ia entrar no Proof of Work, Proof of Stake, as provas de validação. Se você quiser, você fala disso, já que não cabe, a gente pô. O que seriam os limitadores, né? Isso. Os limitadores que impunhariam segurança ao sistema seriam essas provas de autenticidade, é isso? Exato. De autenticidade, Exato. E aí, só para terminar o impacto social, então como a gente não tem mais essas decisões centralizadas, né, as decisões não, mas a tecnologia te permite Uhum. tomar decisões ou dividir bens de forma descentralizada, isso tem um impacto social muito Tem, forte. gigantesco. Porque E- hoje, só para Claro, terminar, claro. depois eu vou deixar você falar tudo que você quiser falar, você vai falar aí, até dos proofs todos aí, você fica à vontade, os protocolos, o que você quiser achar. Mas na Health Tech, a gente como startup,
eu tenho que formar uma estrutura, de certa forma, ali, Hierarquizada. Hierarquizada, até estamos aqui com a alta gestão aqui hoje na mesa, mas por quê? A gente tem que tomar algumas decisões ali que não dá para descentralizar. Mas muitas vezes chegam pessoas de Web3 querendo trabalhar com a gente e acham que é DAO. Elas acham que as decisões são descentralizadas. Por quê? Porque a gente está trabalhando com Web3, Sim. e aí, na cabeça das pessoas hoje em dia, quem já está trabalhando com isso, já acha que é tudo descentralizado. Exato. Então, você vê que já está tendo uma mudança de comportamento, né? E quando a gente tem uma tecnologia que te permite tomar decisões descentralizadas, cara, isso tem um impacto social muito grande. Com certeza. E eu vou fazer uma correçãozinha, porque eu acho muito importante, porque muitas pessoas associam descentralização com falta de hierarquia. Não é o caso. Você pode colocar um peso maior para certas, né? É verdade. Você Exatamente. tem razão. Exatamente. É verdade. A descentralização, você colocar um smart contract como um meio, é garantir que os termos inicialmente concordados vão ser preenchidos. Perfeito. Porque isso independe da vontade do João, da vontade da Bianca, da vontade do Robson. É imutável, Exatamente. tá lá e, enfim, todo mundo assinou, né? Exato. Registrado ali. Automático, acho que isso é muito legal também. Porque hoje a gente tem uma certa dificuldade. Você vai fazer um contrato, você precisa chamar um advogado, você precisa levar no cartório, isso, aquilo, blá, blá, blá. Até me chamaram, eu vou trazer aqui uma advogada, a Juliana Passos, me chamou para falar de propriedade intelectual em Web3 lá na OAB, né? Claro, não tenho todo o conhecimento técnico que você tem, mas ali a parte social, dos copyrights, de validação pela blockchain, eu entendo, né? Eu fui lá falar um pouco. E é sobre isso. Então, hoje em dia, os próprios advogados estão tendo essa discussão. Tipo, precisa realmente ir no cartório para autenticar? Para validar? Será que a gente não pode usar as novas tecnologias para ajudar a gente nisso também? Nossa, né? nem me fala aí. Porque eu vou dar um exemplo bem prático do que é o atraso na área médica, educacional, em relação às tecnologias que já estão disponíveis hoje. E até hoje eu não consegui ninguém que me dissesse qual é a justificativa disso. Vou dar um exemplo bem prático. Existe uma prova de título de especialista numa determinada especialidade, uma subespecialidade que seja, e uma das provas de que a pessoa está apta a fazer aquela prova para obter aquela certificação é você ter uma prova de que você foi treinado para aquilo. Tá. Ou treinado através de uma instituição formal, como uma residência médica, um estágio reconhecido por sociedade de especialidade, ou por um treinamento que você faça com alguém que já tenha esse título por 2 anos, e eu tenho que fazer uma declaração. Então, chega essa época do ano que a prova começa a inscrição esse mês, então muitos dos meus ex-alunos pedem essa declaração para mim. Então, eu tenho que fazer uma declaração, que eles ficaram comigo durante 2 anos, treinando e tudo mais. Lindo, né? Um colega que hoje está, por exemplo, essa semana me ligou um colega que ele está em Belém. Ele falou, Robson, você poderia fazer a declaração, porque eu fiz o curso com você em 2019, coisa e tal, fiquei até 2021. Aí a gente chegou lá, ele fez o curso comigo, eu vou dar a declaração. Hoje, imagina, João, uma declaração formal, o que você faria? Uma assinatura digital. Sim. E mandaria. Você manda receita, você manda... Não, eu tenho que validar no cartório. Eu tenho que ir lá no cartório reconhecer firma. Sim. Eu tenho que ir no cartório reconhecer firma e mandar essa carta para o colega que está em Belém. Sim. E você tendo assinatura digital que você assina receita de fentanil. Imagine isso, quando o você aluno... paga para reconhecer a assinatura. Exato. Não, mas assim, já faz um tempo, eu não sei se teria essa disponibilidade profissional na época, mas se o aluno, naquela época, ao se matricular, para fazer o pagamento, ele assinasse um smart contract, tipo assim, já tá lá, ó, vai ficar 2 anos, ou quando ele se formou, ele recebe um token, um NFT. Tipo assim, tá aqui, ó, ele ficou 2 anos comigo, já tá autenticado pro resto da vida, não precisa nunca mais falar. Exato. Isso valeria como um certificado, né? Que isso era uma ideia de business. Mano, não vou nem falar isso aqui. Não, pode falar, aqui a gente... Uma ideia de business, né? Sim, com certeza. Depois a gente vai conversar sobre isso. A gente faz isso, na verdade, na mentoria. A gente teve... Qual foi a minha dificuldade? Até bom colocar aqui agora. Quando a gente validou o serviço da mentoria, logo no primeiro rascunho que eu fiz, já tinha NFT como certificado de que tinha trabalhado com a gente. Sabe qual foi a dificuldade? No primeiro encontro, eu fiz todos os mentorandos abrirem uma MetaMask. Acho que 1 ou 2 já tinha, era um grupo de 5. 1 ou 2 já tinha e eu ensinei todos os outros a abrirem. Falei, gente, manda aí a carteira. Eles mandaram no chat do Google Meets
e eu tinha copiado e colado para um bloco de notas. Antes de terminar a reunião, eu chutei o modem e desligou tudo. Não. E eu perdi a carteira dele. Eu falei, bom, não tem problema, a gente vai ficar juntos um mês trabalhando aí, depois eles me mandam a carteira. Cara, nunca mais mandaram, perderam a hash foi. Não conseguiram pegar o NFT de confirmação. Mas assim, você que quer ser um cliente nosso na mentoria, você vai ter um NFT comprovando que você trabalhou com a gente. Então, isso é uma coisa legal, assim, e dá para expandir para um modelo de negócio mais robusto e tudo mais, com certeza. Mas veja bem, só para citar a dificuldade que é da implantação, que seria a minha próxima pergunta para você, depois você acabar seu raciocínio, mas você perceber qual é a dificuldade de implantar um sistema que eu não precisaria nem, na minha forma de pensar, de um smart contract para poder fazer essa declaração, mas ele poderia ser. Mas se eu não consigo a assinatura digital, você imagina um smart contract, com certeza, entendeu? Com certeza. E o que a gente precisa é de fachadas. É um padrão de design de software muito utilizado, né? Que são as fachadas no sentido de que você tira toda a complexidade do usuário, beleza, ele tem que saber, ele tem que passar um hash na transação. Ótimo. Faz isso no seu programa, seu usuário não precisa nem ler isso. Exatamente. E nesse sentido tem 2 comentários. O primeiro é sobre essa facilidade, né? Saiu uma nova proposta de melhoria na Ethereum, que é a abstração das contas, é a EIP 4337, em que estão fazendo as contas das pessoas serem smart contracts, e elas conseguem facilmente recuperar suas chaves e o acesso a partir de coisas como senha. Precisa disso. Com e-mail. Isso é melhor. E estão conseguindo associar assim, uma facilidade mais próxima do que é o cadastro comum nos sistemas hoje em dia. Mas com segurança suficiente também? Sim. Essas propostas de melhoria na Ethereum sempre são extremamente auditadas. Tá. E o outro comentário que eu estava falando é sobre continuar falando dos exemplos, né? Porque eu gosto de exemplificar como todo mundo que quer fazer algo disruptivo, quer ver a sociedade de uma forma diferente do que ela hoje em dia, normalmente tem uma tendência para ir para esse mundo de blockchain. Eu ia mencionar sobre projetos de finança regenerativa, que são projetos com enfoque principalmente em minimizar o impacto no que tange a créditos de carbono, ecologia. Nossa, que interessante. E é uma coisa muito importante. Pode falar. Não, porque a gente não chegou a entrar em detalhes de Proof of Work, Proof of Stake, acho que nem precisa também. Quem tiver mais interesse de saber blockchain, a gente tem o serviço de mentoria, a gente tem um monte de informação na internet aí também, então tem muito espaço para vocês procurarem, vocês podem, enfim, vir falar com a gente. Se tiver algum especialista em blockchain aí também, claro, a gente tá com um aqui na frente, mas se quiser fazer um episódio para falar só de blockchain, a gente faz também, de repente até o João mesmo vem. Mas para você validar, então, voltando naquele conceito básico que eu dei, as informações que serão jogadas na blockchain, você gasta muita energia, né? Então, é o computador, são máquinas ali validando as transações, ligadas o dia inteiro, todo dia, validando as informações que estão sendo colocadas nessa chain no mundo todo, toda hora, todo minuto. E hoje, a energia, ela é, grande maioria, carbono, né? Então, qual que é o custo energético que a gente está gerando para usar uma tecnologia dessa, e quando for usar em larga escala, não é sustentável, precisa de uma solução sustentável. E aí, por isso que para o Ethereum, por exemplo, sempre fez muito sentido. Desde o começo, eles tinham a intenção de sair do Proof of Work, né, que é fazer os mineradores utilizarem seus poderes de processamento de GPU para validar as transações. Eles mudaram isso para Proof of Stake, ou seja, agora quem valida não é quem fica minerando, tentando achar suas soluções, é quem deposita pelo menos 32 Ethereum para ter esse poder de entrar no grupo dos validadores. Exatamente. E isso, o depósito de 32 Ethereum é importante para garantir que todo mundo faça parte da teoria de jogo por trás disso. Porque se eles tentam validar errado, eles têm uma punição grande o suficiente para garantir que... Olha que interessante. Porque é uma coisa que eu nunca tinha entendido. Quando houve essa atualização da blockchain da Ethereum, eu nunca tinha entendido por que o número... Por que tinha um valor. É como se fosse um pedágio para entrar para um negócio que você nem sempre...
o validador ele ganha alguma coisa também, como ganhava no Proof of Ganha. Work Sim, também? Ganha também. ganha. Legal. Mas Mas ele tem uma multa, se É, ele fizer bobagem. exato. Né? Tá. O mais importante é a skin in the game. Entendi. Não, Legal, muito bacana legal. isso aí, bem interessante. E É uma aí, coisa que às vezes a gente não tem essa noção, né? Você lê, mas não tem essa noção. É. Legal. Não, o João vive É. dia a dia. Agora, aí, João, blockchain. agora vamos fazer um Isso. wrap-up aqui total. Você começou lá, sua proposta a sua idealização da medicina, você entrou, começou a fazer Python na época da pandemia e se envolveu de vez com blockchain. Isso. Agora, o que eu queria que você me fizesse essa síntese, aonde você quer associar blockchain com medicina, de forma bem assim, específica, tá? Não precisa falar dos seus projetos Claro, atuais. claro. A gente tem a Health Tech Brasil, que a gente sabe que é um projeto, mas além disso, aonde você vê a blockchain como importante dentro da área médica? Então, essa é uma resposta que é mais uma pergunta. E é importante a gente estar frustrado com isso. Por quê? É uma conversa que a gente já teve algumas vezes. Exato. Né? O que a blockchain me trouxe foi perceber que se eu ficasse só codando smart contracts, eu não ia conseguir fazer nenhum sistema mais complexo. E entrar lá me trouxe as bases para aprender como era o design de sistemas, como era a arquitetura, o que são as linguagens de programação mais adequadas para cada tarefa. E quando dizer que uma tecnologia deve ser usada ou não para um determinado fim. Certo. A blockchain hoje não pode ser utilizada para a gente prestar informações sigilosas. Blockchains públicas, eu digo. Certo. Polygon, Ethereum, BNB, Solana. Mas a gente pode sim criar uma interação com o usuário final extremamente interessante, inovadora e que faça sentido para quem quer que seja. Então, por exemplo, emissão de certificados a partir de código QR em eventos já está super estabelecido. Tá. A gente consegue fazer com que essa pessoa ganhe uma carteira, esteja associada ao aplicativo dela para sempre, e o aplicativo dela associado ao e-mail. Então, ela dificilmente vai perder esse certificado. Ótimo, excelente. Isso é importante, sim. E eu vejo que na blockchain, assim, para a saúde, a gente sempre assim, tem essa tendência a ir para o lado de dados, né? E hoje tem algumas iniciativas no Brasil de tratar os dados de outra forma que não utilizando blockchain, né? Então, tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que já está em implementação, para terminar até 2028, e dentro desse plano não tem nada falando de blockchain. Então, assim, a ideia desse plano é juntar todos os dados em saúde do SUS de uma forma que eles fiquem acessíveis de qualquer sistema, né? É uma ideia muito boa. Exato. Mas considerando que eles deram 8 anos para implantação e nesses 8 anos nenhuma página fala de blockchain, você já sabe que no Brasil vai ser difícil implementar blockchain antes desse período para lidar com dados em saúde. Até porque o SUS é um volume de informação muito alto que eu nem sei se faz sentido, né? Mas tem um adendo aí. Fala aí. Porque a produção científica tem alguns projetos de ciência descentralizada. Isso sim. Isso é um bom Exatamente. tópico. Aí sim. Aí você falou. A gente pensa num Sci-Hub. Eu acho que hoje em dia não é polêmica nenhuma alguém admitir que usa. Não, lá, inclusive no Stories da Health Tech Brasil, toda vez que eu entro no Sci-Hub, eu faço questão de postar, falar que o Web3 é descentralizado. Exatamente. E nesse intuito, você ser um cientista que, por vontade própria, decide se libertar um pouco dessa indústria mais fechada, disponibilizar para as pessoas acessarem, e elas, a partir do acesso, te darem uma remuneração direta, é extremamente empoderador. Inclusive para os próprios autores, não só para quem está disponibilizando os papers. Isso né? é uma coisa que eu já venho me questionando também. Isso eu acho que é um ótimo começo para a saúde. Vai ser por aí, ou também pelo lado da farma. Tem o nosso episódio ali com o Eduardo da Dotter. Ele trabalha com rastreamento. E aí, ele é meio contra, pessoalmente, assim, ele tem a ideologia dele meio contra a blockchain, mas ele vê os benefícios de usar para supply chain. E aí, eu acho que também é outra área. Então, antes, só para completar, antes de entrar na assistência, eu acho que a blockchain ela tem que penetrar por esses outros caminhos. Educação, ciência descentralizada e farma, as outras indústrias que são os stakeholders de saúde, né? Stakeholder de saúde não é só o médico e paciente. Tem outros ramos ali que fazem parte do sistema, né? O raciocínio dele, quando ele fala
em alguns aspectos que não foram adequados, que ele acha não adequado à blockchain. Então, é bem coerente, né? Eu achei bem interessante. Eu nunca tinha ouvido de uma forma tão prática ele explicar o que ele achava que era bom, o que ele achava que era ruim. E a gente tem que ter essa visão mesmo, né? E aí, João, que eu queria te perguntar, eu te trouxe aqui mais para a gente fazer uma apresentação de conceitos, né? A nossa audiência é muito profissional de saúde, ou até o pessoal de startups, mas muitas vezes a gente vê que os executivos de startup, por mais que seja empresa de tecnologia muitas vezes, nem sempre manjam da parte técnica, que é inclusive o meu caso, né? Sim. Eu sei ali a teoria, mas a prática, como eu já falei... E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem como fazer tudo, né? Tipo assim, vamos com calma, eu até tive essa dúvida no começo de 2022, fim de 2021, que era quando eu ia começar a startup, tipo, vou mais pra que lado? Vamos me especializar mais na parte técnica ou business? E, cara, é business total, eu sou business, eu adoro sentar ali, eu viro noite fazendo modelo de negócio, agora se eu me colocar ali o Python pra fazer 2 mais 2 e dar 4, eu já vou achar lindo, eu vou parar ali, porque pra mim já é muita coisa, entendeu? E aí, enfim, eu gostaria, porque você tem esse viés muito forte de back-end, né? E tem a parte ali de front-end. Isso foi uma coisa que eu só aprendi, que os programadores são tão especializados quanto os médicos, depois que eu entrei no mundo de startup, né? Então, se você puder falar um pouquinho, o que é o back-end, o que é o front-end, qual que é a função dos programadores no meio disso tudo, como a gente navega esse espaço para achar também os profissionais adequados para fazer aquela solução, né? Isso. Até você falar da programação como back-end e front-end já é um viés, porque é ainda mais fácil. Total, é verdade. Eu tava falando com ele agora há pouco também, ele tá falando de automação, que é totalmente low level, não vai ter nada a ver com o seu site, não vai ter nada a ver com o cliente em Unity. Beleza, mas vamos lá. Front-end e back-end ajuda a facilitar o entendimento dos mais leigos, que é o front-end é o que o usuário final interage. São os elementos de menu, as formas como essa interação vai ser feita, se você pode interagir clicando, interagir usando o seu mouse, interagir dando scroll do seu mouse, as cores de tudo isso, a forma como essa interação vai ser dada, por exemplo, você vai decidir onde cada botão vai ficar. Até interessante você falar isso, porque a gente tá fazendo site agora, né? E eu tô fazendo no Figma, o Vitor lá, um beijo pro Vitor da Web3Dev, obrigada galera, tá ajudando a gente aí. Tá fazendo lá o site e eu tava encanada com os botões, eu tava tipo, não, mas esse botão não tá legal, não tô conseguindo fazer a forma que eu quero. Aí o Vitor chegou, abriu uma biblioteca inteira lá de React, né? Aí abriu e falou, Bianca, o que você tá preocupando com o botão? Olha o botão aqui, ele vai sair automático, você nem precisa fazer botão. Exato. E eu achei super legal, né? Aí ele abrindo a biblioteca ali, me ensinando um pouquinho de React, eu falei, cara, é incrível, eu adoro. Sempre que eu posso sentar e aprender ali com vocês, mesmo que seja básico, eu gosto. E então, vocês não é front, né? Você não gosta muito dessa parte de design aí, de botão. Eu passo longe, cara. Honestamente. Então, o que o back-end faz? Faz smart contract? O que mais? A porção dos servidores, né? Processamento de dados. E aí, assim, o back-end é um pouco mais inacessível porque ele precisa que você tenha bases em ciência da computação. Assim, eu não estou de forma alguma minimizando o front-end, porque tem uma série de complexidades. Você fazer um site que não tem praticamente nada pode se tornar uma tarefa extremamente difícil, dependendo das suas escolhas. E é até interessante você falar isso, porque eu perguntei, mais um corte aqui, desculpa, eu tô cortando igual toda hora, mas aqui, o Vitor mesmo me falou, eu perguntei pra ele se ele não tinha vontade de aprender smart contracts também, porque eu tô vendo você no mercado, outros programadores, tipo assim, quem sabe desenvolver smart contracts hoje em dia tá ótimo, né? Porque tá tendo muita demanda. E aí eu perguntei, ele falou, olha, Bianca, eu gosto tanto de front, e hoje em dia tá tendo uma demanda muito alta, que é você fazer a interação da carteira com o site, né? Então, você transformar um site em Web3. Cara, ele falou que hoje a demanda dele é praticamente só isso, ele fica meses e meses fazendo só isso. Então, assim, tem espaço para os dois. E, cara, você vê que você conectar uma carteira no front não é uma coisa simples, você tem que saber bastante programação também, né? Exato. Então, jamais querendo menosprezar, mas o back, ele tem essa questão mais técnica mesmo, né? Mais forte. Estrutura de dados, algoritmos, senão você vai fazer um negócio e vai ficar muito ruim. Você pensa em smart contracts, né? Você tem que usar algumas estruturas de dados como mapas de hashes, que a gente estava conversando, das hashes antes, e ela é muito boa para você acessar as coisas muito rapidamente. Mas beleza,
você vai acessar rapidamente, mas como você vai saber qual é o hash? Você já começa a ter um problema aí. Mas e se eu quiser fazer um loop em smart contract? Por que meu smart contract fica super caro? Por que você vai fazer um drop com smart contracts que um leigo faz em uma noite e parece tudo certo, e quando você vê, os caras congestionaram a rede, gastaram uma grana pagando taxa de transação. Caramba. E aí, isso é importante você falar. Sempre é legal você ter pelo menos 2 pessoas numa equipe quando você está liderando tecnologia para uma revisar o código da outra. Né? Porque às vezes pode ter ali um negocinho que está funcionando, você clica o run lá, vai. Na hora que você vai ver com o custo disso, seja energético, seja custo de gás, né? Taxa de gás e tudo mais, aí você fala, não dava para melhorar isso aqui, né? E o melhor ainda é a auditoria. Você pega a auditoria, tem serviços privados, serviços públicos, entre aspas, né? Que você vai fazer auditoria que qualquer dev pode entrar, tentar ver seu código, reporta. Legal, isso é bom, legal. Isso é muito bom. E aí traz para uma outra questão que é a questão do open source, né? Então, além da descentralização da própria blockchain, a gente vê que a internet está caminhando, agora com grande parte da população mundial com acesso diário à internet, está caminhando para ter essas iniciativas de softwares open source, e você vê como eles passam muito na frente, né? É engraçado a gente comentar isso, que aí eu vou puxar no último gancho aqui, que vai ser a última pauta ali da nossa conversa, mas surgiram recentemente, 2022, alguns aplicativos de arte generativa no code, ou seja, você não precisa saber fazer código nenhum, você só precisa falar inglês e sai ali as imagens, né? Ou, melhor ainda, teve outros aplicativos que surgiram, você só sobe as fotos e a própria AI já muda e já te dá os outputs dele, você não precisa colocar input quase nenhum, só as suas fotos, né? E aí começou essa discussão, eu já estava mais avançada no estudo dessas ferramentas no code, e quando surgiu essas massificadas, eu falei, cara, não faz sentido, porque a gente está lidando com inteligência artificial. Se você fechar a base de dados e não fizer isso open source, essa inteligência vai ser burra, porque ela só vai ter um input. Ou seja, para uma inteligência artificial realmente ser inteligente, ela precisa ser open, né? Precisa que tenha vários inputs ali toda hora. E aí é isso que eu queria te perguntar, em relação à sua visão, você como um programador ali, raiz, back-end, tipo assim, o cara que manja mesmo, né? E eu, como uma pessoa entusiasta de tecnologia, que gosta de teoria, e tô me aventurando ali pelos até low-code já, Stable Diffusion virou meu amorzinho agora. E aí é engraçado, porque o Stable Diffusion, ele é low-code, então você precisa dar alguns inputs, só que ele roda um código bruto mesmo, né? Você consegue ver o código rodando, então nisso eu vou aprendendo muito também, né? E eu vejo que o lugar do médico no futuro talvez seja muito parecido com o lugar que eu tô ocupando agora, mais parecido com o que eu tô ocupando do que o que você tá ocupando. Tipo assim, eu vejo que com as novas ferramentas no code ou low code, você vai conseguir conversar com o computador com uma certa lógica de programação, mas sem necessariamente ter que saber os arrays, os strings, todos né? Então, como que você vê esse lugar do médico no futuro, daqui a, de repente, 5, 10 anos, lidando com essas ferramentas para, enfim, aplicar na assistência? Então, você acha que vai ser mais esse caminho no-code? Como que você acha que vai funcionar, assim? Depende da sua disposição, porque hoje em dia, assim, eu vou falar do mais necessário de conhecimento para o mais no-code possível. Hoje em dia você tem frameworks que fazem back-end e front-end integrados. Você cria uma nova file e tá lá, sabe? Você tem uma nova API no seu registro. Você tem Next.js, Angular, Vue, não tenho certeza, mas se eu não me engano eles estão fazendo a API integrada também. Isso já vai facilitar bastante. Se você sabe um básico de HTML, um pouquinho de React, Next.js, tá lá, tá feito. Você consegue usar. Mas tem outras frameworks, por exemplo, que já oferecem a carteira pré-feita na instalação do seu código. Que aí é o low code, que a gente chama de low code, que é o que eu uso. Quando eu vou me aventurar, esse é o máximo que eu chego. Esse aí que legal, aí, por exemplo, é Third Web, Rainbow Kit. Todos eles vão te oferecer a possibilidade de você integrar MetaMask, Coinbase,
Várias Você carteiras. também deu uma aventurada nisso, né? Eu dei, Lá comecei a aventurar para botar no meu curso, parei um pouquinho, mas depois de hoje eu vou voltar. Não, é muito legal essas eu vou voltar. ferramentas, né? Mas... Os certificados desse ano, o certificado dos meus alunos do curso, eles de alguma forma já vão sair na forma de smart contract, alguma coisa nesse sentido já. Um NFT, na Um verdade. NFT, na verdade, vai usar um NFT, né? Eu vou criar um certificado na base do NFT, porque Mas por trás... esse nome, mas por trás trás é do smart NFT, contract, mas a questão é que esse nome ficou tão queimado, né? Exato, NFT, né? eu evito usar. Eu ainda gosto, não sei, eu acho ele tão autoexplicativo, tipo, é um token não fungível. Tipo, quando a pessoa não entende o que é um token não fungível, você já sabe que ela não entendeu muita coisa. Mas é legal, mas é... Então, tipo, mas adjetivos digitais. Talvez para você que seja um especialista na área, a palavra NFT queimou o filme. Porque quem queimou o filme da palavra foi a mídia, né? É que vira novidade, todo mundo publica. Então, hoje você abre o meu YouTube lá, que é obviamente viciado, só tem chat GPT. Né? Minha mulher até fala, mas por que tanto você vê chat GPT? Eu falei, estou aprendendo mais. Mas a questão é isso, você queima a palavra, né? E no final, ela é prática, né? Você falar assim, vou fazer um token não fungível, um smart contract, ou... Então, você fala NFT. Eu acho bem autoexplicativo. Assim, eu gosto muito do programa de pontos do Starbucks. São prêmios. Ninguém nem sabe que é. Exatamente. E eu acho ativos digitais legal, porque ativos aí digitais, traz aquela palavra ali de que aquilo pode valorizar e tudo mais. Apesar de ele também é autoexplicativo, mas ele não passa tanto pelo conceito tecnológico da autoexplicação e mais pelo conceito financeiro ali de mercado da autoexplicação. Mas é que o ambiente de cripto insistiu muito em algo que é errado, que é tentar trazer o público leigo a partir da educação. Não é isso, a gente não funciona. Não é. Você sabe que assim, a gente tentou fazer essas iniciativas abertas nas nossas redes sociais, não deu muito certo, e aí, por demanda espontânea do mercado, a gente colocou o serviço de mentoria, né? Então, assim, a educação ela até funciona, mas primeiro, a pessoa tem que estar disposta a aprender. A educação funciona para first movers. Se a sua comunidade é de inovação, a educação funciona porque é o que eles precisam. Sim, exato. Agora, para quem já está, realmente é... Mas aí, então, o que você acha? Você acha que no futuro, assim, para as empresas de software mesmo, TI e tudo mais, eu vejo que hoje... Algumas dificuldades ou o engenheiro já chega com a solução pronta para o médico, ou o médico vai lá e quer fazer alguma coisa e não sabe fazer porque ele trava na técnica de computação mesmo, né? Então, a minha visão para o futuro queria saber se vocês concordam com isso para a gente finalizar, eu acho que as empresas de TI, de software, elas tinham que fazer ferramentas de uma forma que o output já está meio ali encaminhado, e o input quem vai trazer é o médico através das ferramentas no-code. É isso que eu vejo para o futuro da medicina. Então, assim, você já tem um output que vai te dar certos diagnósticos a partir dos inputs que o médico vai colocar ali. Ou seja, o médico ele vai precisar saber o mínimo de lógica de programação, porque é o que você falou. Tá lá no chat GPT, você chega, você coloca um prompt, vai sair de um jeito. Você fazer o prompt direito, seguindo a lógica e o mecanismo que aquela máquina aprendeu para fazer o modelo de linguagem lá, você vai ter um output melhor, né? Então, eu vejo que o lugar do médico, talvez ele esbarre muito mais aí em entender um pouquinho da lógica de programação e como conversar com uma máquina, do que, de fato, você... Assim, de qualquer forma, você está conversando com a máquina, mas você vai conversar com a máquina na língua da máquina ou na sua língua, né? Eu acho que a questão é essa, né? Olha, eu vou trazer uma opinião bem polêmica. Fala aí, a gente gosta de polêmica, põe na mesa. Eu acho que se você é um médico que tem um sistema complexo para ser desenvolvido e vai ser grande, você não deveria se aventurar no código. Claro, a não ser que você goste e queira fazer isso. Porque esses sistemas de saúde são extremamente complexos, tem uma série de vulnerabilidades que você vai sim se expor. Exato. E vai expor o paciente. Um errinho pode te custar tudo, né? E, além disso, tem um grande benefício monetário para expor essas vulnerabilidades. Exato. Na engenharia de software comum, tradicional, você vai pegar as maiores empresas e ninguém escreve uma linha de código enquanto você não tem requisitos bem escritos, arquitetura feita, uma quantidade de testes já pré-estabelecidos, e aí, então, com tudo discutido, tudo aprovado, conversando com devs mais seniors que você, aí sim você faz. Beleza. Para mim, a recomendação para o médico, hoje em dia,
fazer algo, se ele quer fazer uma iniciativa privada, uma empresa, uma startup que vai sair do papel e dar certo, ele precisa gastar muito tempo aprendendo o que são de fato os requisitos dele. Que aí, se ele precisar contratar uma empresa de engenharia de software, ele vai trazer algo tão claro que ele não vai ter esses problemas de comunicação. Porque a criação dos requisitos em si é algo muito difícil. É bem trabalhoso. Não, é o que a gente está fazendo agora na Health Tech, né? Eu tenho uma opinião agora, opinião sênior aqui, né? O que acontece com quem já viu muita implantação de tecnologia durante 32 anos que eu estou formado, né? Fora o período que você passa na faculdade. Eu sempre uso como exemplo o fato de que quando a cimetidina, você lembra, você ouviu falar disso na escola, na faculdade? Já. A ranitidina é mais comum, mas a cimetidina foi o primeiro inibidor de receptor H2. E quando ela saiu, eu estava no 3º ano da faculdade, a gente estava começando a chegar no hospital. Então aquilo foi uma revolução, porque simplesmente ao longo de 30 anos, gastrectomia para tratar úlcera desapareceu. Gastrectomia ainda era velho na minha época. Na minha época era um negócio chamado vagotomia. Vagotomia, você ia lá, eliminava o vago, e depois a superseletiva, eliminava só parte do vago. Isso era cirurgia para tratar... Corta tudo. Então, você saiu de gastrectomia para cortar só os nervos, entendeu? Era o estado da arte da cirurgia naquela época. Hoje, você nem ouviu falar dessa cirurgia, né? Entendeu? Então, o que acontece? Laparoscopia é a mesma coisa. Então, o médico, ele sempre vai ter o médico envolvido na programação, vai ter o médico envolvido como empresário, vai ter o médico envolvido como desenvolvedor, o pesquisador, mas vai ter a grande maioria dos médicos que vão ser os usuários. Então, eu vejo a tecnologia, seja ela hard code, low code, no code, sempre como uma ferramenta do usuário final, que vai ser aquele médico habitual, prestador da assistência médica convencional, tá? Ou na forma de cirurgia, ou na forma de consulta. E o que a tecnologia precisa? Fazer com que ela fique inteligível o suficiente, prática o suficiente, um front-end adequado para que aquele médico possa usar alta tecnologia de uma forma muito suave. Da mesma forma como eu sou de uma geração... Meu primeiro website eu fiz em 1994. Eu fiz escrevendo HTML na mão. Que legal. Hoje, até há 3 anos atrás, eu fazia meu site. Eu ainda faço o site do curso e tal, mas... Cara, depois que eu conheci o WordPress, eu nunca mais. Não faz Por quê, sentido, né? entendeu? Não Não faz sentido. Nunca mais. Pô, roda lento. Cara, mas todo mundo chega lá, entendeu? Usa. Aí você vai baixando plugin, compra um plugin aqui, compra um plugin ali, a coisa acontece. Então, o que eu preciso, eu como um usuário um pouquinho mais avançado de tecnologia, que eu estou aplicando isso na minha área educacional paralela à medicina assistencialista? Eu preciso conhecer o mínimo da tecnologia e as ferramentas que ela me provém. Então, eu acho que dentro do universo médico habitual, sempre vai ter o cara que é averso à tecnologia, ele quer chegar lá, ó, ele quer chegar, a mesa está pronta, eu não quero nem saber de onde veio, qual é a tecnologia. Tem aquele colega que vai querer saber como aquilo foi feito, como aquilo foi desenvolvido, e tem aquele cara que vai querer desenvolver, entendeu? E aí vai juntar com outras pessoas. Então, eu vejo a medicina nesse aspecto. E quanto mais facilitar, melhor. Agora, na área de educação médica, eu já vejo também uma grande evolução. E é isso que a gente está atrás com a Health Tech Brasil, né? Sim. Não, exato. A gente está se caminhando para o fim já. Eu vou deixar uma pontuação antes de te perguntar a pergunta final, que a gente sempre põe para os convidados falarem alguma coisa no final aí. Mas quando eu estava lá em Dallas, é exatamente isso. Foi daí que surgiu a minha vontade de programar. Então, tipo, eu ainda estou aprendendo, né? Bem no comecinho, ó, largo passos bem devagares, porque é muita coisa realmente. Você ser founder de startup, cara, é muita coisa. Tipo, só a parte de negócio já ocupa 99% do meu cérebro, sobra 1% ali, que eu ainda às vezes pego uns cabeludos no plantão, ainda tem que estudar medicina de vez em quando, né? É bom, né? Assim, o médico nunca pode parar de estudar. Mas o que me chamou a atenção foi justamente essa parte de estatística. O meu trabalho lá nos Estados Unidos era de pesquisa. A gente tinha que fazer os reports anuais para o FDA. Então, você imagina a quantidade de estatística que saía daquele report. Era coisa de doido. Muitos pacientes, estudo né, de prospectiva ali de vários anos. Então, aquele mesmo paciente pegando várias informações, são vários.
E planilha no Excel que não acabava mais. Um dia chegou um radiologista lá, que já tinha trabalhado naquele departamento, sentou, pegou todos os dados que eu tinha feito, fez um algoritmo ali em C e saiu tudo pronto. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Quanto tempo vai demorar pra aprender a fazer isso? Eu não sei, mas assim, eu acho que é importante a gente não desestimular as pessoas que estão aprendendo, né? Sim, e aí claro. É isso que eu queria deixar pra você, assim, pra um médico que tá querendo aprender a programar, mas seja bem no comecinho igual a mim, o que você falaria pra ele hoje, né? O que ele quer? Perfeito. É isso. A gente pode até terminar. Eu vou dar um exemplo. O que eu quero. Eu quero mexer com dados. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, João. Você já deve ter percebido isso, a quantidade de dados que a gente desperdiça no dia a dia de um dia de atendimento médico. Claro. Você pegar um dia do meu consultório médico, e eu tenho por hábito colecionar meus casos, porque como eu ensino, então eu tenho que ter uma coleção grande de casos. A ponto de eu ter uma coleção tão grande que eu tenho dificuldade de coletá-la, de analisar esses dados. Então, uma das coisas que sempre me angustiou nesse aspecto era o seguinte: eu gero uma quantidade de dados muito grande. Cada atendimento meu gera. Então, são dados não estruturados. Se eu quiser trabalhar com dados não estruturados, o que você recomendaria? Beleza. Tem que estruturar primeiro, não tem jeito. Isso. Então, pode ser o primeiro desafio. Você vai pensar em um programa de Python ou JavaScript, que são, sim, muito versáteis, fáceis de aprender. Você não vai precisar aprender vários conceitos, por exemplo, se você quiser usar um C, que você acabou de mencionar. E aí, beleza, você tem dados no seu consultório. Qual o formato deles? Como eles estão? Você consegue copiá-los e colá-los em outro lugar? Sim. Então, o primeiro desafio é você fazer um programa que vai receber esses dados colados sem formatação e formatar. Como o Redcap, que é o que a gente usava lá nos Estados Unidos. Exato. Eu já tentei pôr o Redcap lá várias vezes, ele não... Não é, Bianca. Eu já me cadastrei várias vezes no Redcap, eles não me autorizam. Não dá autorização? Não dá autorização porque eu não sou uma instituição, entendeu? Só se eu viesse... Agora é a HealthTech Brasil. Pode ser. E aí, abusa de todas as ferramentas que as línguas têm para te oferecer. O JavaScript. Eu adoro o JavaScript. Usa o console e bota console.log a informação que você tem. E ela vai te mostrar qual que é o estado do seu desenvolvimento até aquele momento. E sempre faz isso para problemas da sua vida, problemas da vida real que te interessam. Se você ficar preso à teoria, existe teoria de 1 milhão de coisas. E nunca vai o mundo fixar, é incrível, né? gente. Tudo é legal. Não fixa. Gente, então, para quem quiser aprender mais sobre tecnologia, Web3 em geral, metaverso e tudo mais, a gente tem o nosso serviço de mentoria. O João, ele entra ali no serviço VIP. É difícil ele pôr o dedo no serviço mais simples. A gente tem vários tipos de mentoria. Tem a simples, tem a intermediária e tem ali também a avançada. Pode procurar a gente nas redes sociais. Se você estiver ouvindo no Spotify, já segue a gente aí, deixa 5 estrelinhas. Se estiver no YouTube, dá like, compartilha com seus amigos. E todo sábado de manhã, às 10, a gente volta com The Health Tech Show. Muito obrigada, meninas. Obrigada, audiência. Até a próxima. Adorei o meninos. Tchau.